Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria sem tamanho nós estarmos aqui reunidos em mais uma santa convocação, não é? Nos reunimos pela manhã, uma alegria adorarmos o nosso Rei Jesus e agora à noite, finalizando, não é? O dia do Senhor, como Ele ordena em sua presença, invocando o seu nome e aprendendo de sua palavra. Vocês sabem, né? Aqueles que nos visitam são muito bem-vindos. Nós amamos o som das crianças chorando, gritando, mostrando os seus pecados a nós, escancarados na Assembleia Solene. Isso nos lembra que nós temos uma profunda e séria responsabilidade para com a próxima geração, não é? Para os papais que estão aqui, sabem do que eu estou falando. E nós, como pregadores e líderes dessa plantação, nós temos uma dupla responsabilidade em instruir esses pais, pastorear esses pais, tanto no culto familiar, de maneira privada, quanto de maneira pública. Então, se você nos visita pela primeira vez e não está acostumado, saiba que isso é uma disciplina espiritual para nós. Nós não retiramos os nossos filhos, os nossos bebês do culto a Deus, nós não os privamos dessa grande bênção, pois não há nenhuma prescrição na palavra de Deus para assim o fazermos. Obrigado, Gustavão. E como vocês sabem, muitos de vocês, se você está nos visitando pela primeira vez, você saberá agora. À noite nós estamos em uma série na carta de Judas, cujo título é Judas, a batalha pela fé. E hoje nós chegamos à nossa quarta exposição e eu quero convidar você a ir para lá. Abrir a sua Bíblia na carta de Judas, só ir lá para Apocalipse, o último e voltar um. É bem facinho, tá bem? Hoje nós vamos ler 3 versículos, mas vocês já têm visto que em poucos versículos nós temos muito conteúdo e hoje não é diferente. São apenas 3 versículos, mas com muito conteúdo aqui para nós. Leremos os versículos de 5 a 7. Judas só tem um capítulo, não é? Então é facinho de você achar. Versos de 5 a 7. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E o último versículo 7, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, que alegria é estarmos aqui reunidos nessa santa convocação, no teu santo culto solene, invocarmos o nome do teu Filho, recebermos dele instrução, luz, direção para as nossas almas. Ó Senhor, nós rogamos agora que o Senhor venha no poder do teu Espírito e nos abençoe com graça iluminadora para recebermos a tua palavra com alegria e termos uma santa disposição de alma, uma santa alegria nos nossos corações, uma santa e justa alegria nas nossas almas para aplicarmos a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Ajuda-me a ser claro na exposição da tua palavra, ajuda os meus irmãos a receberem também com diligência e zelo a tua palavra, Senhor. Promova as reformas necessárias em nossas almas, em nossas famílias. Salve eficazmente pecadores nessa noite para a tua glória. Que somente o teu Filho Jesus receba honra, glória, louvor, domínio, poder, império e soberania e sabedoria, pois só Ele é digno. E é Ele que nós adoramos, é Ele que nós evidenciamos nessa hora, Deus. Faça isso para que o teu reino avance, para que o teu povo seja fortalecido e para que falsos mestres sejam expostos ao ridículo e sejam abatidos para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. E amém. E o morto virou testemunha. Quero começar a nossa exposição nessa noite com uma breve história.
E o título da história é "E o morto virou testemunha". Imagina a seguinte cena. Estamos diante de um tribunal, acompanhando um réu sendo julgado. Imagine que nós estejamos no cenário inglês, estamos na Inglaterra. E aquela pessoa que está sendo acusada, esse tribunal que está julgando esse caso, tem fortes evidências sobre a culpa do acusado. Mas falta uma coisa: o cadáver desapareceu. E aí, horas e horas, não é, de sustentação oral, de defesa e ataque, etc. Então, quase no final, o advogado de defesa, temeroso de que seu cliente fosse condenado, recorre a um truque. Ele diz: senhoras e senhores do júri, eu tenho uma surpresa para todos vocês. Disse o advogado, olhando para o seu relógio. Ele continuou: dentro de 10 segundos, a pessoa presumivelmente assassinada neste caso vai entrar neste tribunal por aquelas portas. E aí, imaginem, é um desafio bom esse, não é? Os jurados, portanto, surpresos, esbugalharam seus olhos e imediatamente olharam para onde? Para a porta e ficaram esperando. Os segundos se passaram, minutos correram, nada aconteceu. O advogado então completou: realmente, eu falei e todos vocês olharam com grande expectativa. Todos olharam. Nenhum deixou de olhar. Até o juiz ficou atônito, olhando para a porta, esperando, não é? O morto aparecer. E aí ele continua: portanto, meus digníssimos senhores e senhoras desse júri, ficou claro que vocês têm dúvida neste caso. Se alguém realmente foi morto. Por isso insisto para que vocês considerem o meu cliente inocente. Fecha aspas para o advogado. Os jurados, então, não é, o júri, ficaram visivelmente surpresos com aquela argumentação. Eles mesmos não esperavam aquilo. Foram pegos assim, de uma maneira: uau, que advogado, que inteligência, que sabedoria. De onde ele tirou isso, né? Só que aí, então, apesar disso, o júri se retirou para tomar sua decisão. Alguns minutos depois, voltaram e pronunciaram o veredicto. O que vocês acham? Qual foi o veredicto? Unanimemente, todos em uma só voz disseram: culpado. 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 O advogado, não é, checkmate aqui, ele fica indignado. Eu protesto, meritíssimo, indagou o advogado. O júri tem dúvidas. Eu vi, vocês viram, todos viram, olhem as câmeras. Todos eles olharam para a porta, inclusive você, o senhor, Vossa Excelência. Ao serem inquiridos pelo juiz, o júri esclareceu: sim, senhor advogado, todos nós olhamos para a porta, menos o seu cliente. Com essa breve historinha, meus irmãos, o que nós já podemos introduzir aqui no nosso sermão? Que ainda que pareça que os falsos mestres não serão julgados, ainda que até mesmo eles duvidem disso, ainda que pareça que o tempo passa, alguns segundos avançam, minutos e horas, meses e estações e anos passem, ainda que pareça que eles não serão condenados, as Escrituras são claras. Eles serão julgados. Eles serão condenados. E eles não poderão escapar do justo juiz, que é o Rei soberano de toda a terra,
como nós lemos no Salmo 7:1, na capa do nosso boletim. E por isso que o título desse sermão não poderia ser outro: o juízo reservado para os falsos mestres. O juízo reservado para os falsos mestres. Então, apenas enfatizando, falsos mestres serão condenados e nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Vem aí, portanto, a nossa afirmação teológica que resume e sintetiza todo o nosso sermão. O Senhor é um justo juiz e tem um severo juízo reservado para os falsos mestres. No texto que lemos, nós encontramos 3 exemplos do passado que ilustram a justiça e o juízo de Deus que aguardam os falsos mestres. E o nosso sermão está assim organizado em 3 pontos, bem simples, cada ponto um versículo que nós lemos. O primeiro ponto e o primeiro exemplo é o exemplo do Israel incrédulo, versículo 5. O segundo exemplo é o exemplo dos anjos rebeldes, no versículo 6. E o terceiro exemplo é o exemplo de Sodoma e Gomorra, no versículo 7. Deixem suas Bíblias abertas, porque nós vamos ir a esses versículos, lê-los mais uma vez e explicar cada um deles. Para as crianças que nos acompanham, papais, atenção para a palavrinha que vocês terão que pesquisar nessa semana. A palavra é juízo. Tá bem? A palavrinha para as crianças, para os papais ajudarem elas a pesquisarem essa semana, o significado é juízo. Vamos então ao primeiro ponto do nosso sermão. O juízo reservado para os falsos mestres. Vamos ver, portanto, o exemplo do Israel incrédulo lá no versículo 5. Vamos considerar aqui a lembrança do passado. Diz assim, o verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas. Vamos até aqui e seguir com algumas explicações. Então, o que nós já vimos até aqui, nas exposições anteriores, é que todo cristão recebeu uma santa e soberana convocação do Senhor Deus. Batalhar pela fé. Todos os cristãos foram alistados para esse exército celestial. Então, não há opção para você que é cristão, para nós que somos cristãos, para o povo da aliança, em não batalhar por essa boa peleja. Ao fazermos isso, seremos negligentes. Nós vimos também um pouco do que os falsos mestres fazem e como é severo o que eles fazem. Nós vimos que eles transformam a graça de Deus em ocasião para pecados sexuais terríveis. Pecados sexuais terríveis. Nós vimos que a graça de Deus nos educa a evitar todo o pecado, pois fomos salvos do pecado. Enquanto isso, os falsos mestres pegam a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, corrompe tudo isso para fazer com que as pessoas que o seguem pequem com as suas consciências tranquilas. E vimos que nós devemos, até não sei, nem pesquisei, acabei esquecendo de pesquisar, se alguém pesquisou depois me fala, se existe a palavrinha desromantizar, não é? A maneira como pensamos acerca dos falsos mestres. Eles são inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigos da humanidade, e eles devem ser, portanto, negligenciados, expostos e condenados e escorraçados do meio do povo da aliança. E é por isso que também nós vimos que a igreja evangélica brasileira sofre com um câncer, porque tem tolerado falsos mestres em seu meio. Então aqui nós vamos continuar agora aprofundando. Judas aqui, ele quer fazer uma pequena introdução do que ele vai fazer nos próximos versículos. Do versículo 8 em diante, ele vai trazer para nós a natureza dos falsos mestres. Até então, nós vimos o que eles fazem, vimos quais são seus objetivos, mas nós ainda não esgotamos o assunto. Então, Judas, antes de ele entrar e escancarar a natureza desses homens, ele quer mostrar para os seus leitores, não é, que já têm conhecimento desses fatos que ele vai mencionar aqui, que esses homens, há um juízo, há uma condenação sobre eles. Então Judas quer deixar isso bem claro, escancarado, para que não haja dúvidas, para que o povo saiba que esses homens já entram nessa batalha derrotados e condenados. Então, aqui, Judas ele faz isso porque ele quer lembrar esses fatos a esses irmãos por duas razões.
manter esses fatos que nós vamos ver do Antigo Testamento bem frescos em sua memória e ilustrar que os falsos mestres não ficarão impunes em seus pecados. Então ele vai lembrar o povo da libertação de Israel do Egito e a condenação de alguns incrédulos no meio do povo e a destruição deles. Ele vai lembrar a rebeldia dos anjos caídos que pecaram e a condenação deles. E vai finalizar essa parte falando também da imoralidade de Sodoma e Gomorra e a condenação dessas cidades. Então vocês veem que você tem um exemplo de impiedade e o juízo de Deus. Você tem um exemplo de impiedade e o juízo de Deus. Você tem um exemplo de impiedade e o juízo de Deus. Enfatizando que esses homens não são isentos de culpa e que eles estão em uma situação em que em breve eles terão de lidar. Em breve eles terão de lidar. O ponto alto aqui é que mesmo Judas sabendo que o seu público, majoritariamente judeu, como nós vimos na introdução, conhecendo bem essas histórias e estando ciente disso, Judas ainda assim usa essas histórias para aplicar em seu contexto. Então o que nós já podemos aprender aqui? Nós devemos reconhecer que nós sempre temos algo a aprender acerca das Escrituras. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que mesmo aqueles assuntos que nós já estudamos, que nós já nos debruçamos, que nós já lemos bons livros e etc., nós precisamos reconhecer que ainda assim, esses mesmos assuntos podem ser ainda mais iluminados pelo Senhor para nos exortar, para nos consolar, para nos edificar, para nos aquecer o coração, para fazer aumentar a nossa diligência em piedade e zelo contra o pecado, e para que nós amemos mais a Jesus Cristo e contemplemos mais a sua beleza e a gloriosa majestade da sua obra em favor de pecadores. Tudo isso que estava sendo ofuscado por esses homens. Por isso que com eles, é poucas, como dizem, né? A gente está na ZL aqui, não? É poucas. Não tem conversinha com falso mestre. Tem, ou você se arrepende e muda o seu ensino do que você está fazendo, ou você não é bem-vindo aqui. E a igreja bota esses homens para correr. Não é como nós vimos? Essa luta não é só dos pastores, não é só dos diáconos, não é só dos oficiais, não é só dos líderes de ministérios, é de todo crente. Todo cristão deve pelejar pela fé. Vamos avançar no versículo 5. Chegamos aqui na metade dele. Que o Senhor, então, lembrando de uma vez por todas, apesar de vocês já estarem cientes, né? Quero lembrá-los de que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, o primeiro fato que Judas traz aqui agora para o seu público e para nós lembrarmos, é que há uma condenação sobre esses falsos mestres, assim como houve uma condenação sobre aqueles incrédulos na nação de Israel que foram libertos do Egito. Lembrem que a nação de Israel, com a morte de José, ascendeu um faraó, né? Ascendeu um imperador, um rei, que não conhecia a história do povo de Israel, não conhecia José, não conhecia absolutamente nada. E aí, então, o povo de Israel é colocado num jugo de escravidão. Vocês conhecem a história, mas só resumindo, por 430 anos. E nesse tempo, o Senhor, então, se lembra da sua aliança, se lembra, entre aspas, né? Aqui é uma referência ao Senhor, de que chegou o momento dele aplicar a sua fidelidade que ele prometeu aos pais, aos patriarcas, e então a sua aliança faz com que ele vá, chame Moisés para ser o grande libertador, e aqui, então, começa a ocorrer grandes disputas, não é? E o Senhor derrota todas as divindades egípcias com as pragas que são enviadas. Uma após a uma. Cada uma das pragas, cada uma da esperança, né, da nação egípcia, cada sustentáculo, cada pilar da nação, cada divindade vai sendo eficazmente derrotada pelo Senhor, mostrando que Ele é o grande eu sou, ou o grande eu serei o que eu serei. Ele é o grande criador e sustentador do universo. Ele é o Senhor e Rei soberano, não é? Então vocês podem ler essa história indo lá em Êxodo, e lendo de 1 a 15, para vocês se familiarizarem e lembrarem do que eu estou falando aqui. Mas nós podemos perguntar o seguinte: por qual razão Deus fez isso? Por que Deus, então, foi ao seu povo? Ele foi ao seu povo porque, como nós mencionamos, ele é fiel. E ele mencionou que ele amaria o seu povo, que ele sustentaria o seu povo, e que ele criaria uma nação poderosa, e que dessa nação viriam reis, viriam sacerdotes, viriam profetas, e que esse povo teria uma terra. Não é? Desse povo também, o Senhor havia prometido em Gênesis 3,15 que desse povo viria
aquele que esmagaria a cabeça da serpente com o seu poder e sua glória, não é? Daqui viria o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor tem preservado ao longo dessa história do Antigo Testamento a nação para que o Messias venha da linhagem de Davi. Judas deseja lembrar seus leitores de que Deus é justo, com isso que ele está fazendo aqui. Deus é justo, Deus é gracioso, Deus é amoroso, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é soberano, Deus é rei e Deus guarda o seu povo. Tudo isso aqui Judas quer lembrar com essa ocasião. Povo que ele salvou e separou para si, que é propriedade exclusiva sua. Por isso que alguém que se levanta para ensinar o povo de Deus, alguém que diz que deseja ser líder do povo de Deus, tem que lembrar de uma coisa. E é por isso que esses falsos mestres são ateus. Não tem nenhum temor do Senhor em seu coração. Porque o povo que eles roubam, que eles enganam, que eles maltratam, é um povo que foi comprado pelo Senhor. É um povo que tem um dono. E a condenação desses homens é maior do que a de qualquer outro ímpio que não conheceu o Evangelho. Eles são triplamente condenados, se a gente puder colocar assim. A culpa deles é 3 vezes maior. É 3 vezes maior. E agora a gente vai ver que esses ímpios na nação de Israel foram destruídos. Vejam comigo aqui a parte final do versículo. Deus tirou, não é, da terra do Egito o seu povo e destruiu todos os que não creram. Aqui, muito provavelmente, Judas está fazendo uma menção àquela ocasião de Números 13. Vocês se lembram que alguns espias foram enviados para fazer um relatório da terra prometida, não é? Isso está lá em Números 13, 28. E aí, então, esses espias, eles voltam e dão um relatório ao povo. O relatório, de maneira resumida, é esse aqui, ó. Números 13, 28. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak, né? Eles falam que lá tem gigantes, homens poderosos, né? Que carregam machados. Aqui sou eu, tá? Elocubrando, machados em 2 mãos, assim, aqueles guerreiros poderosos, né? Fortes. Diante desse cenário, o povo preferiu temer os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus e os cananeus. Preferiu temer a esse povo. Preferiu temer a esses homens do que confiar no Senhor, que havia prometido que os derrotaria. E aí então, eles virando as costas para a palavra de Deus, o justo juízo de Deus veio sobre eles. 40 anos vocês vão peregrinar. Um trajeto que vocês fariam em 40 dias, vocês farão em 40 anos. Essa vai ser a condenação sobre vocês. 40 anos vocês vão peregrinar no deserto. E aqueles maiores de 20 anos, incluindo Moisés, não entrarão na terra prometida. Aqui nós não estamos falando necessariamente, tá, meus irmãos? E nós não cremos nisso, essa é uma heresia terrível, dizer que alguém perde a salvação. Mas havia aqui crentes verdadeiros, que no momento de fraqueza viraram as costas para o Senhor e o Senhor trouxe juízo temporário sobre eles. Isso nos alerta e nós precisamos já trazer uma lição rápida aqui para nós, que sim, nós somos povo da aliança, que sim, a aliança da graça não pode ser quebrada, porque o nosso sucesso na salvação não depende de nós, depende do nosso cabeça federal, que é o Senhor Jesus Cristo, e nele nós estamos unidos para sempre, não é? E ele não perde nenhuma das suas ovelhas, ninguém porque ele morreu se perderá, ele não derramou uma gota do seu sangue em vão. Isso nós precisamos lembrar, mas nós também precisamos lembrar que o Senhor disciplina aqueles que são seus. O Senhor traz juízo temporário, sim, sobre aqueles que são seus e que insistem em rejeitá-lo, em negligenciá-lo. E ele, como um pai, pesa a sua mão paternal e disciplina o seu povo, sim. Lembram da igreja de Corinto? 1 Coríntios capítulo 11, o povo permitindo que incrédulos e pecados fossem tolerados no meio da igreja e o povo tomando a ceia do Senhor de maneira indigna. O que estava acontecendo lá? Por essa razão há muitos fracos, doentes e alguns já dormem. O Senhor aquela congregação estava sob o desagrado de Deus. E Deus estava trazendo, portanto, um juízo temporário sobre aquela congregação. Não significa que o Senhor não os amava, muito pelo contrário. O Senhor os amava e por isso o Senhor veio e os disciplinou. Isso aqui, meus irmãos, é um grande alerta.
para aqueles que pensam que a fé reformada ou a graça soberana de Deus é uma autorização para pecar à vontade. Nunca foi e nunca será. Seja mais diligente em sua vida piedosa. Tome cuidado com as coisas que você olha. Tome cuidado com as coisas que você pensa. Tome cuidado do caminho que você tem tomado como família. Tenha cuidado. O Senhor pode trazer sim juízo temporário sobre você. Se é que você já não está sob juízo temporário do Senhor. Por sua obstinação. O seu coração sabe e a sua consciência testifica do que eu estou falando. Então é hora de se arrepender disso. É hora de parar de brincar de ser crente. É hora de parar de brincar de ser reformado. É hora de parar de brincar de colocar status tulip no seu perfil no Instagram ou Facebook. Aqui você sabe que não é indireta para ninguém. A gente dá direta, não é indireta. É direta mesmo, tá bom? Então se isso tá falando com você, é para você mesmo. Então receba essa dura exortação, mas amorosa exortação do Senhor. Pare de brincar. Não seja como os israelitas incrédulos. Não fiquem brincando de ser crentes. Não virem as costas para o Senhor. Não virem as costas para suas exortações. E aqui, os incrédulos foram julgados por Deus por sua incredulidade, pois agiram como se Deus não fosse fiel para cumprir o que havia prometido. Eles agiram como se o Senhor não fosse todo-poderoso para derrotar aqueles homens que habitavam naquela terra. Eles agiram como se o Senhor não fosse amoroso para guardar o seu povo em meio às batalhas, como nós acabamos de cantar no Salmo 46, e lemos o Salmo 46, para enfatizar isso na nossa alma. Ele é o Senhor poderoso das batalhas, que guarda o seu povo e que nos conduz em guerras violentas, em pelejas sangrentas, mas Ele guarda o seu povo. Eles agiram, esses incrédulos, como se Deus não fosse gracioso para não só libertar o seu povo, mas para mantê-lo vivo. Em outras palavras, meus irmãos, olha, não vamos não. Não vamos para lá não, porque nós vamos ser massacrados. A boca deles é tão grande que eles podem mastigar a gente. Tô fora. O maior de nós aqui, Vitor, não vamos. Eles pegam você na mão e jogam. Não, eles são gigantes, estamos fora. Eles agiram assim. Eles agiram como se Deus não fosse santo e justo para julgar a rebeldia cometida contra ele, que era o que eles estavam fazendo. Então lembrem que a raiz de todo o pecado sempre será a incredulidade. A raiz da murmuração será a incredulidade. A raiz de todo o pecado será a incredulidade que nasce no berço da soberba. Deus não é bom o bastante. Deus não é suficiente o bastante. Então deixa eu dar o meu jeitinho aqui. Porque Ele não é fiel para cumprir suas promessas. Não é? Esse é o pensamento do incrédulo. Em resumo, eles rejeitaram o grande eu sou, o rei de toda a terra, e eles morreram e não entraram na terra prometida. Então Deus pode sim trazer juízo temporário para nós e nos privar de bênçãos terrenas temporárias também. Vamos olhar agora o nosso segundo ponto. Esse foi o primeiro. Estamos considerando que o título desse sermão é o juízo reservado para os falsos mestres. Acabamos de ver o juízo, não é que o Senhor aplicou, e a condenação que Ele aplicou a esses incrédulos que foram resgatados na nação de Israel. E a afirmação teológica é: o Senhor é um justo juiz e tem um severo juízo reservado para os falsos mestres. Olhemos agora o versículo 6, o exemplo dos anjos rebeldes. A primeira parte do versículo diz assim: e há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Vamos considerar essa parte do versículo. Olhemos primeiro para a palavrinha anjo que aparece aqui, né? Eu tenho certeza que ao ler essa palavrinha e ao ouvir essa palavrinha, o seu imaginário já, né, algumas imagens já vieram à sua mente do que seria um anjo e etc, né? Vamos definir o que é um anjo de acordo com a Escritura. Essa palavrinha anjo significa mensageiro, tá bem? Mensageiro. Pode ser um mensageiro humano ou um mensageiro celestial, alguém que faz um anúncio, né? Ou um ser celestial, propriamente dito. O que é que vai definir como que eu devo entender essa palavra quando ela é usada? Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. É o contexto. O contexto vai me dizer se esses anjos que aparecem em determinados contextos são homens ou se são seres celestiais. Vocês se lembram, por exemplo, em Apocalipse, que cartas são enviadas aos anjos da igreja. Bom, se há anjos na igreja, eu tenho que necessariamente entender que ali é um mensageiro físico.
um ser humano, não é? Muito provavelmente os oficiais daquela igreja. Já no nosso caso, nós temos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e o Senhor os tem guardados sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então aqui está claro para nós que esses anjos são seres celestiais, seres espirituais. Então nós vemos também que aqui, eles não guardaram seu estado original, abandonaram seu domicílio. Lembrem que nós mencionamos lá na nossa primeira exposição que Judas e 2 Pedro são cartas gêmeas, muito parecidas. O desafio que eu fiz a vocês na época foi de vocês lerem Judas e lerem 2 Pedro capítulo 2. Lá no versículo 4 de 2 Pedro capítulo 2, nós temos o texto correlato com esse daqui. E lá, joga mais luz ainda para a gente entender essa porção de Judas. Veja o que diz lá, Pois Deus não poupou anjos quando pecaram. Olha que interessante, porque Judas não menciona que eles pecaram. Judas diz que eles não guardaram seu estado original e abandonaram seu próprio domicílio. Em outras palavras, eles pecaram, mas Judas não usa essa palavrinha. Já Pedro usa. Então, quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. O que nós fizemos agora? Isso aqui é o que vocês já aprenderam, aquela analogia da fé. É a maneira que nós aprendemos com a fé reformada de interpretar a Escritura. A Escritura interpreta a Escritura. Então eu não posso simplesmente pegar um texto, uma palavra que seja isolada, ir lá pro grego e pro hebraico e falar essa palavra significa isso, portanto é isso, 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 isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que olhar essa palavra no contexto, na frase, na sentença, no parágrafo, no livro, no testamento. Em qual período da história da redenção nós estamos? É antes do Senhor Jesus encarnar? É depois do Senhor Jesus encarnar? Percebem? Então, isso se chama analogia da fé. É onde eu olho para um versículo da Escritura e eu busco outros versículos da Escritura com todo cuidado, não é? Que falam daquele assunto para eu ter uma luz maior sobre o que está sendo ensinado ali. E é o que nós fizemos aqui agora, de maneira rápida. Então, esses anjos, esses seres espirituais aqui, eles não guardaram seu estado de retidão que foram criados. Eles não guardaram seu estado de bondade, de santidade e de justiça. Esse é o seu estado original. E eles abandonaram o local de sua habitação comum, que lhes era as regiões celestiais gloriosas. Não é? Então eles, agora, esses seres, esses anjos específicos, há uma quantidade deles, eles caíram, eles pecaram, eles quebraram a lei de Deus, eles viraram as costas para Deus, e aí agora então eles estão sob profundas trevas de juízo. Qual foi o pecado que esses anjos cometeram? Esse é o pecado antes, da queda humana. Alguns teólogos aqui, talvez se você tiver uma Bíblia de estudo aí você verá isso, então já para você se acostumar com esse tipo de leitura, alguns teólogos vão dizer que o pecado que esses anjos cometeram está vinculado lá com os filhos de Deus em Gênesis 6, verso 2. E Gênesis 6, é o capítulo 6 de Gênesis, tá? Mas especificamente o versículo 2, lá, alguns teólogos interpretam que os filhos de Deus ali, que se envolvem com as mulheres, né, e daí nascem os Néfilins, os gigantes, Gênesis 6, 4, que seriam esses anjos. Então esses anjos, nessa visão, eles encarnaram, tiveram uma angelofania ali, ou possuíram homens, e eles então tiveram relações sexuais com mulheres. Alguns entendem que uma evidência disso é que Judas está usando o livro de 1 Enoque aqui, não é? Um livro muito bem conhecido no primeiro século, apócrifo, não é inspirado. E eles afirmam isso que, mais adiante, para eles, Judas faz uma citação direta de 1 Enoque. Eu discordo dessa visão, tá? Eu não entendo que Judas está dependendo de Enoque para nada aqui, até mesmo um texto que parece muito com um texto apócrifo, mas nós não vamos entrar nisso agora. Adiante, nas próximas exposições, nós lidaremos com isso mais adequadamente, tá? Mas eu não entendo que o pecado desses anjos aqui seja esse pecado, um pecado sexual, né? Eu não entendo que os filhos de Deus em Gênesis 6 sejam anjos. Entendo que sejam valentes, poderosos, homens de guerra, não anjos.
porque a gente teria outras complicações aqui que nós não temos condições de entrar em todas as complicações que essa leitura nos dá. Mas, por exemplo, esses anjos, como que eles tiveram relações sexuais com mulheres para dar luz a gigantes? Eles assumiram um corpo físico, é um corpo humano, de homens. Esses homens, então, tiveram seus órgãos transformados em coisas espirituais? O que é isso? Então, vocês veem que essa leitura, se a gente vai, assim, olhando em mais detalhes, ela é horrorosa. Tá bem? Ela é horrorosa. Então, com todo o respeito do mundo, há teólogos bons, de peso, que leem assim, mas eu respeitosamente discordo deles, entendo que eles estão errados aqui, e que essa leitura aqui pode levar a complicações mais profundas e bem severas, tá bom? Mas aí você pode perguntar, então tá bom, Léo, se não foi esse o pecado deles, qual foi o pecado desses anjos, né? Se não foi o pecado sexual, qual foi o pecado deles? Foi a soberba, foi o orgulho. Veja comigo Gênesis, capítulo 3, versículo 5, que vai nos dar a indicação do que havia na mente, de que ainda há no coração de Satanás, quando ele foi até Adão e Eva para tentá-los. Gênesis capítulo 3, versículo 5, ali a gente tem a grande dica para nós de qual foi o pecado, né, que foi cometido. Satanás, tá bem? Falando com Eva aqui, diz assim, ó: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que já estava na alma dele ainda. Ele quer ser como Deus, não é? Ele, em algum momento, a soberba tomou conta do seu coração. E depois a gente encontra lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, Paulo dando instruções sobre como deve ser o perfil do ministro. E no versículo 6 ele diz assim, ó, que ele não seja neófito. Quer dizer, que ele não seja novo na fé, que ele seja experimentado, treinado, não é? Que o povo o experimente, que ele seja alguém treinado, alguém experimentado, não seja neófito, não seja novo na fé, para que não caia na condenação do diabo. E o que acontece com os jovens que têm muita teologia, que começam a servir a igreja? Eles começam a se achar o que eles não são. Eles começam a, nossa, como eu sou bom, nossa, como eu estou aprendendo, nossa, o pessoal gosta de me ouvir, sabe? E aí ele vai se inflando. E aí Deus vem e estoura a bexiga do seu ego, não é? Para que ele não caia na condenação do diabo. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele rejeitou a autoridade, seu coração se encheu de soberba e de orgulho, e ele tentou se colocar acima do Senhor e levou consigo muitos anjos. Vejam agora o final disso. Agora a condenação do Senhor sobre esses anjos, que agora não são mais anjos, né? São anjos caídos, se tornaram demônios. A sua natureza foi completamente corrompida. Vejam só, o finalzinho do versículo ali, ó. Nós já vimos o que é o estado original, que eles abandonaram, o que é o seu próprio domicílio, que eles abandonaram. E agora o finalzinho do versículo 6, ó. Ele, o Senhor, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, uma vez que esses anjos pecaram contra o Senhor, com isso a sua natureza, a natureza desses anjos foi corrompida. Eles se tornaram em demônios, não é? Então, vejam, aquilo que eles eram antes, eles deixaram de ser. O que eles eram antes? Olha, eles eram seres amorosos, eles eram seres bondosos, eles eram seres cheios de justiça e de luz. Eles eram seres profundamente radiantes de glória, que resplandecia a glória do Senhor, como seres espirituais criados para servir ao nosso Deus. E aí agora a natureza deles é completamente o antônimo de tudo isso, o oposto de tudo isso. Agora eles são ódio, eles respiram maldade, eles respiram injustiça. Então agora eles estão em trevas profundas. É isso que eles são. É isso que eles agem. Dessa maneira. Essa é a natureza desses seres. Eles agem para isso. Para promover guerra, dissensão, facção, destruição, ódio, maldade, morte. É isso que eles fazem. A natureza deles foi completamente transformada pela maldade. Eles estão mortos espiritualmente falando, não é? Então Deus tem guardado esses seres em trevas e algemas eternas. Mas o que é que isso significa? Porque como que eles estão assim presos, né? E algemados
com gemas eternas. O que significa? Olha, nós não devemos pensar que esses seres estão absolutamente aprisionados. O que eu quero dizer por absolutamente aprisionados? Que eles não estão em atividade. Tá? O império das trevas já foi derrotado, Jesus Cristo é rei soberano, o Salmo 110 se cumpriu, ele triunfou sobre o inferno e sobre os demônios na cruz, a sua obra é soberana, ele acabou com os demônios. Satanás, o seu poder de enganar nas nações foi profundamente enfraquecido, por isso que o evangelho vai triunfar nesta era, ainda antes da segunda vinda de Jesus Cristo, porque o Senhor é rei soberano e não há rivais contra o seu reino, mas apesar de Satanás não ter mais autoridade para enganar as nações, ele ainda está ao derredor, procurando como um leão, mais uma dica da natureza dele, como um leão feroz, procurando uma brecha para devorar e para tragar. Por isso que nós devemos, como Paulo diz em Efésios 6, do 10 ao 18, estarmos profundamente atentos, porque ele lança dardos, ele lança setas. Esses seres querem nos fazer cair, querem nos fazer pecar, querem nos enfraquecer, querem infiltrar falsos mestres na igreja para causar grandes problemas e acabar com trabalhos de plantação como o nosso. Não à toa nós estamos expondo Judas. E não à toa nós estamos expondo o Evangelho de João pela manhã. Para nós estarmos muito bem treinados a saber reconhecer quando lobos devoradores se aproximarem de nós. Então, como mencionei, nós nem precisamos ir muito longe para ver que ainda há pessoas mortas em seus delitos e pecados, ainda há pessoas, de acordo com Efésios 2, que têm Satanás como rei, entre aspas, tá? De suas vidas, pessoas que ainda seguem o curso de Satanás, o caminho de destruição, de maldade e de ódio. Nós nem precisamos ir muito longe. Para quem dirige, é só pegar aqui a avenida daqui a pouco. Vocês verão os filisteus lá. O que essa porção das Escrituras nos ensina é que Deus tem mantido esses demônios em trevas espirituais sem qualquer chance de salvação. Tá? Deus não assumiu a natureza angélica. Ele assumiu a natureza humana para redimir homens, não para redimir anjos. Tá? Deus não quer salvar esses demônios que caíram e nem os salvará. Por que eu estou dizendo isso? Porque há hereges por aí que levam a expiação de Cristo a um caminho herético. A dizer que como Jesus morreu por todas as pessoas, e nós, quando olhamos para o que Cristo conquistou, à luz da teologia do Novo Testamento, que não é um mero remédio para uma doença, mas é uma cláusula que inocenta criminosos no tribunal celestial, e eles estão certos em ler isso, porque é isso mesmo, mas eles levam isso a dizer que como ele morreu por todo mundo, e ele é amor, ele é bom, então ninguém mais vai perecer. Todos os homens serão salvos no final, não é? O amor vence, no final tem um livro, inclusive escrito por um teólogo liberal, assim, o amor vence, Rob Bell, tá? Afaste-se dele, ou leia para refutá-lo, estou dando o nome mesmo. Ele escreveu esse livro, um liberal, com grande influência por aí. E eles chegam a dizer que os demônios vão ser salvos também no final. Olha a loucura, não é? E aí nós precisamos picotar vários textos das Escrituras, inclusive alguns que nós vamos ler daqui a pouquinho. E esse é um deles, que eles precisam cortar de suas Bíblias, né? Então, esses seres não têm qualquer chance de salvação, eles permanecerão nessa condição, algemados à sua condenação, presos à sentença de julgamento divino, até o grande dia do juízo. Lembrem, o versículo aqui finaliza dizendo que há um grande dia de juízo. E nesse grande dia de juízo, todos serão, finalmente, os inimigos do Evangelho, esses demônios, os falsos mestres, etc., serão lançados, de acordo com Apocalipse 20, 10 a 15, em um lago de fogo e enxofre que arde eternamente, que queima eternamente. Então, assim como esses demônios foram condenados, estão sob juízo e serão finalmente condenados, assim os falsos mestres também o serão. É isso que Judas quer enfatizar. É isso que esses exemplos querem enfatizar para nós. Eles não escaparão desse juízo. Vamos agora entrar no nosso terceiro e último exemplo. Lembrando da nossa afirmação teológica. O Senhor é um justo juiz e tem um severo juízo reservado para os falsos mestres. Crianças, atenção que vocês devem pesquisar a palavrinha juízo, hein? A palavrinha juízo.
Agora o nosso terceiro exemplo é o exemplo de Sodoma e de Gomorra. Versículo 7. Vamos considerar então o início do versículo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Bom, cabe lembrar, e aqui nós vamos voltar mais uma vez para Gênesis, né? Sodoma e Gomorra são aquelas cidades mencionadas no Antigo Testamento. Elas ficavam localizadas no extremo sul do Mar Morto e foram destruídas pelo fogo. Lembrem disso, foram destruídas pelo fogo por causa de seus muitos pecados. Mais uma vez, ó, Sodoma e Gomorra foi destruída. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Veja o que diz Gênesis 19, 23 a 29. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Lembram que Ló é sobrinho de Abraão? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, Ló foi para Sodoma para separar-se do seu tio, e ele escolheu a terra que mais agradou os seus olhos. E ele quase foi destruído lá. Então aqui é a cidade de Sodoma e Gomorra. E quais são os pecados que Sodoma e Gomorra cometeram? Não é que Judas está nos alertando aqui. Vejam, seguindo a leitura do texto. Que, havendo-se entregado à prostituição. Então Judas não está usando esse exemplo à toa. Ele está, obviamente, usando esses pecados e ilustrando como o Senhor é justo e não deixará que a condenação desses homens passem, mas ele mais uma vez faz questão de mencionar o pecado da impureza sexual e mostrar como o Senhor abomina isso. Só que a gente precisa lembrar que o pecado de Sodoma e Gomorra, e vale lembrar que teólogos liberais gostam de enfatizar isso, que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a perversão sexual, não foi a sodomia, não foi a homossexualidade, mas que foi o que se encontra em Ezequiel 16, 49 a 50, que eu vou ler agora para vocês. Olha só. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou, eles gostam dessa parte aqui, tá? Eles gostam dessa parte aqui, ó. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado, né? Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Então, esses teólogos liberais, que na maioria das vezes são marqueteiros de um sistema político partidário específico, não é? Que enfatiza muito isso daqui, ó lá, eles se aproveitaram do pobre, do necessitado. Tá vendo aqui, ó? Esse é o pecado de Sodoma e Gomorra. Só que Judas não está enfatizando esse pecado. Sim, é um pecado oprimir o pobre e o necessitado. É um pecado terrível não cuidar do pobre e do necessitado. Mas isso não conduz a gente a certas políticas partidárias anti-Deus, comunistas, ateias, ok? Eles pegam isso daqui para tentar ter alguma legitimidade cristã ou religiosa para ganhar votos. Vocês sabem de tudo isso, tá? É um pecado terrível não cuidar do pobre, tendo condições, e não cuidar do necessitado. É um pecado terrível. Mas Judas não está enfatizando esse pecado. Esse é um pecado de Sodoma e Gomorra que alcançou a medida da iniquidade junto com os outros. Mas Judas está falando de que Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição. É bem específico aqui. É bem específico o que Judas quer enfatizar. Esse verbo aqui, no original, a gente poderia traduzir assim, ó. Cair na prostituição, entregar-se à fornicação, dar-se à fornicação, viver em adultério, viver licenciosamente. Isso não te lembra algo no versículo 4? O que os falsos mestres fazem? Eles transformam a graça de Deus em quê? Em libertinagem. Exatamente a postura de Sodoma e Gomorra aqui. Então, o significado de se entregar à prostituição, aqui em Judas, é de alguém que, portanto,
segue um caminho de ter relações sexuais sem um compromisso legal. Isto é, sem ser casado. Isso é pecado e é totalmente reprovado por Deus e provoca sua ira. O sexo é um presente dado por Deus somente para aqueles que se casaram. É uma dádiva, é um deleite, sim, que deve ser realizado para a glória de Deus entre o homem e uma mulher, mas no contexto do casamento. Não antes, jamais antes. E é natural, portanto, que o mundo que não conhece a Deus rejeite essa, que é uma das mais belas instituições do Senhor, e a família. Um mundo que jaz no maligno, que segue as ordens do diabo, que é escravo da total desobediência a Deus, sempre vai militar contra isso. Sempre vai dizer que isso, não, isso é retrógrado. Não, isso é coisa de gente do lado dos anos 50, sabe? Dos seus triavós, não, tetravós? Tataravós, obrigado. É coisa lá do passado, pessoal, do século passado isso aí. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna, e ela é autoritativa, ela é soberana. Ok? Então, dessa forma, o impulso natural de alguém que odeia a Deus é racionalizar mesmo o pecado. Vai tentar justificar de todas as formas, para poder ter alguma aprovação divina, né? Perante a sua consciência. E aí, só que Judas não vai só dizer que eles se entregaram à prostituição. Vai dizer que eles seguiram após outra carne. Segue o versículo 7 comigo. Nem pisque, hein? Fica aí com a Bíblia aberta. Como, havendo se entregado à prostituição, seguindo após outra carne. Então Judas aqui ele vai qualificar, né, esse pecado sexual, seguindo após outra carne. O que isso significa, né? Pra gente não seguir após outra carne, o que é isso? É alguma coisa que envolve açougue, né, ô Fê? O que é isso? O que significa, né? Eu vou lá no açougue, bife, filé, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Então, por isso a importância de nós nos ambientarmos com a linguagem bíblica, com a linguagem do primeiro século. Tá? Então, o que é que significa seguir após outra carne? Veja só, seguir após outra carne significa um tipo específico de relação sexual. Significa uma relação sexual que é contra a natureza. E que relação sexual é contra a natureza? É a homossexualidade. Então veja que Judas está, sim, trazendo à tona o pecado da sodomia, como ficou conhecido, Sodoma e Gomorra, né? Relações sexuais entre homens. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais a fundo nisso. Só que, mais uma vez eu vou enfatizar nisso, porque teólogos liberais, aqui, especificamente, eles corrompem esse texto e boa parte das escrituras, especificamente sobre isso. O que teólogos liberais vão fazer para negar que a homossexualidade seja um pecado aqui? Eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer que Sodoma e Gomorra, os homens lá de Sodoma e Gomorra, eles queriam abusar dos anjos e não dos homens. Então o pecado deles não é a homossexualidade, mas é que eles queriam abusar dos anjos. Percebe? E aí eles dão todo aquele jeitinho deles lá para dizer que isso não é um pecado condenado pela Escritura. Vejam, por exemplo, o que nós lemos em Gênesis 19, 4 e 5. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, onde estava Ló, né? Que ele recebeu a visita dos anjos lá. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, foram lá e chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa, Ló? Nós vimos, Ló, homens bonitos, másculos. Nós vimos eles entrando aí, Ló. Eles são novos aqui, cadê eles? Traze-os para fora para que abusemos deles. Esse é o contexto ali. O que é que está acontecendo em Sodoma? Eles querem abusar dos homens que eles viram, né? E o que está acontecendo aqui é uma angelofania, né? São anjos que assumem forma humana para cumprir, então eles vão levar a mensagem do Senhor a Ló. Deus vai trazer destruição, você precisa sair daqui com sua família e tudo mais. Qual que é o problema da leitura com os liberais? É que a gente faz esse trabalho de casa, né? Esse é o problema. Então, veja que loucura, ó. Qual que seria o problema? São anjos mesmo, não são? Estão ali numa figura humana, homens, mas são anjos. Então, qual que é o problema dessa leitura? O problema é que anjos estão na forma humana. Eles não estão vendo seres reluzentes, brilhantes. Eles estão vendo homens, ok? Eles estão vendo homens
E por verem esses homens, eles vão lá e eles querem fazer algo com esses homens. Portanto, os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles não estão vendo anjos, eles não sequer estão pensando que são anjos aquilo ali. Eles estão vendo homens bonitos, e eles querem aqueles homens. Isso nem sequer poderia passar pela cabeça deles. Não há nada no texto bíblico que nos fale isso. Que eles estavam pensando que eram seres celestiais, que na cultura deles eles faziam alguma coisa. Nada disso. Então, o que acaba e que sepulta essa possibilidade, essa leitura? Bem simples. Nós temos a palavrinha hebraica, ish. Essa palavrinha hebraica, ish, é traduzida por homem. Certo? Traduzida por homem. Especificamente por homem. Essa palavrinha é usada mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento. Mais de 2.000 vezes. Tomem nota disso. Alguns significados dessa palavra são homem, pessoa masculina, marido, guerreiro, campeão, homem valente e um animal que seja macho. Ok? Só para vocês terem uma ideia, o significado da palavrinha homem no Antigo Testamento ela é usada 1.423 vezes. E sempre para se referir ao oposto, à mulher. Sempre a homem. O curioso é que essa palavra, em nenhum lugar, e nem por uma inferência assim, sabe? Poxa, parece que é isso, pode ser que seja isso. Não há nada disso, nenhuma sombra de que essa palavra em hebraica se refira a alguma coisa envolvida a anjos, a natureza angelical. É sempre a homem mesmo. Tá certo? Então a gente vê uma profunda fraqueza exegética e como essas leituras liberais são muito perniciosas, né? Os argumentos são às vezes muito bem colocados, lógicos, mas quando nós os analisamos à luz da palavra de Deus, eles desmoronam, eles desfalecem, eles derretem. Ok? Então deixa eu dar alguns exemplos para vocês de como essa palavrinha é usada. Gênesis 18:2, rapidamente, ó. Levantou os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. E aqui é uma angelofania também, né? Os anjos vão até Abraão e ele tem essa experiência. Mas veja, são 3 homens, figuras masculinas. Gênesis 19, 1-2 e versículo 5, ó. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Então Ló acha realmente que são homens, que ele quer chamar e convidar para pernoitar em sua casa. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Versículo 5. E chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora para que abusemos deles. E saiu-lhes então Ló à porta e fechou-a após si. Dessa forma, meus irmãos, fica completamente rejeitada essa leitura. Tá? Essa leitura que os liberais tentam trazer para os nossos dias. Essa leitura que era muito bem aceitável para os falsos mestres que Judas está combatendo. Eles afirmavam e afirmavam que o pecado da imoralidade sexual, da fornicação, do adultério e de etc., e da homossexualidade, eram aceitáveis diante de Deus. E que um dos pecados cometidos pelos habitantes de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, segundo eles, não é? É impossível, como vimos, dizer que os homens de Sodoma e Gomorra não quiseram ter relações com homens, mesmo se tratando de uma angelofania. Vamos aplicar rapidamente aqui, ó. Numa sociedade caída em imoralidade, em desprezo pelo casamento distante do Evangelho, nós precisamos enfatizar a beleza do casamento conforme a vontade de Deus, entre o homem e uma mulher. Nós precisamos afirmar, sim, a pureza sexual dos jovens, dos casados. Nós precisamos afirmar a santidade, o horror da imoralidade sexual, o horror da pornografia. Nós precisamos varrer essas porcarias da nossa alma, arrancar do nosso coração, arrancar da nossa família essas coisas. Isso deve ser feito com uma exposição firme, justa e fiel do verdadeiro Evangelho. Vale lembrar que todo pecado pode ser perdoado em Jesus Cristo, inclusive a homossexualidade. Há perdão para os piores criminosos em Jesus Cristo.
Nós precisamos lembrar disso. Avançando para o final. A condenação, portanto, de Sodoma e Gomorra. Vimos o que eles fizeram e agora mais um exemplo de como o Senhor aplicou o seu justo juízo. Finalzinho do versículo 7. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vejam, esse fogo eterno, meus irmãos. Joséfo relata no seu livro, Antiguidades, que no seu período ali, no primeiro século, era possível ver a fumaça que subia do lugar onde estava Sodoma e Gomorra. A destruição dessas cidades é um exemplo do juízo de Deus que virá sobre todos os pecadores que não se arrependerem de seus pecados. Sodoma e Gomorra é um exemplo do que vai acontecer. Todo juízo de Deus é um tipo de uma realidade maior que virá. Dilúvio aponta para um juízo maior. Sodoma e Gomorra aponta para um juízo maior. A destruição dos incrédulos em Israel aponta para um juízo maior. Um juízo, meus irmãos, que virá. Um juízo perfeito, um juízo imparcial, que não haverá como fazer politicagem, não há como colocar uma graninha na mão desse juiz para ele me livrar da condenação. Todos serão devidamente punidos, se não desse lado do céu, do outro. O juízo santo do Senhor virá, se não nessa vida, na vindoura. E é por isso que nós precisamos lembrar do que diz a nossa confissão de fé. No capítulo 32, parágrafo 1. Diz assim, Deus tem designado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, a quem todo o poder e julgamento é dado pelo Pai. Naquele dia, o grande dia de juízo, não só anjos apóstatas serão julgados, mas também todas as pessoas que viveram sobre a terra comparecerão perante o tribunal de Cristo para darem conta de seus pensamentos, palavras e ações, e receberem de acordo com o que eles fizeram no corpo, quer seja bom, quer seja mal. O fundamento bíblico para isso está em Apocalipse 20, de 11 a 15, que eu lerei também agora. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esse alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Talvez até aqui você tenha concordado com o sermão. É isso aí, esses falsos mestres serão condenados. Eles serão mortos. Esses falsos mestres serão abatidos. Esses falsos mestres não falam nada sobre condenação, não falam nada sobre santidade, não falam nada sobre pecado, não falam sobre a ira de Deus, não falam sobre a condenação. Eles não falam nada sobre isso. É verdade. É verdade. Esses falsos mestres serão condenados, assim como Sodoma e Gomorra. É verdade, você tem razão. Os incrédulos de Israel foram condenados. É verdade, você tem razão. Os anjos que pecaram foram condenados e serão condenados. Verdade, você tem razão. Mas falta mais uma coisa para completar o seu pensamento. Todos os ímpios serão também julgados. Não só falsos mestres. Todos os ímpios serão julgados. Estarão, como nós lemos, diante do trono branco. E se você não confia em Jesus Cristo como seu único Salvador, como o Rei da sua alma, se você caminha em trevas e sua vida é uma vida de pecado, de abismo após abismo, você rejeita o Senhor, você vira as costas para o Senhor, a sua situação é igual desses falsos mestres. A sua situação é igual de Sodoma e Gomorra. A sua situação é igual dos anjos que caíram. A sua situação é igual dos incrédulos de Israel. Então você que estava esse sermão o tempo todo apontando para os falsos, olhar para você
e apontar para você. E há uma condenação sobre você. E se você não se arrepender do seu pecado e não se voltar a Jesus Cristo, a justa, a santidade e justiça de Deus serão vindicadas. E Deus aplicará sobre você nesse grande e último dia o seu juízo, o seu justo juízo sobre você. E você não poderá escapar, e você não poderá correr. E é por isso que você está como aquele réu da ilustração do início, condenado, réu do inferno. Porém, aqueles que estão em Jesus Cristo podem cantar como acabamos de cantar. A justiça satisfez, não me deixará. Cristo ajudará. Precioso sou aos olhos seus, não me deixará. Me comprou com o seu sangue, não me abandonará. A sua obra me aperfeiçoará. E nós que antes éramos como aquele réu da ilustração, onde o júri diz: culpado, culpado e culpado. De repente, naquele júri surge De repente se levanta um advogado, com todo o poder e com toda a autoridade, e diz assim: eu o comprei. A condenação dele eu assumi. Eu morri, eu ressuscitei, eu me entreguei. Ele é meu, ela é minha. Culpado, eu fui culpado. Agora eu, como rei de toda a terra, e advogado sem igual, e juiz todo-poderoso, santo e soberano, digo: inocente, venha para o gozo do seu Senhor. Amém. E esse é o doce e amado convite de Cristo para nós nos lembrarmos que se estamos nele, não há mais condenação, não há mais o que temer. Nós estamos nele. Ele é nosso e nós somos dele. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que o nosso amor, serviço, reverência e anseio por Jesus Cristo aumente muito mais à luz dessa bendita verdade. Vamos orar? Pai justo e santo, te agradecemos por nos lembrar, Senhor, da sua justiça. Te louvamos e te adoramos, pois Jesus Cristo agora é a nossa justiça eterna. E podemos nos alegrar ao meditar sobre isso, Senhor. Não temos mais medo nem pavor, pois o Senhor, ó Jesus, é nosso maravilhoso Redentor. E uma eternidade de felicidade eterna nos aguarda. Santo e justo Deus, te louvamos por sua santidade e justiça. Não há ninguém como o Senhor. Ó Deus, faça com que mais falsos mestres sejam revelados, a fim de que sejam abatidos e colocados para fora do teu povo. Ó Senhor, faça a tua palavra queimar em nossos corações e aumentar nosso amor por ti, pois nenhuma condenação há mais sobre nós, por causa do teu Filho Jesus. Ó Senhor, é nele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.